A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Amados, que cântico precioso é esse, não é mesmo? Venho render-me aos teus pés. Que esse seja o nosso coração nessa manhã. Que de fato o nosso desejo em nos reunirmos aqui nesse tempo, nessa manhã, seja tão somente esse, de nos render aos pés daquele que efetuou por nós uma grandiosa obra de salvação, daquele que nós não nos cansamos de dizer é o único e totalmente digno, o nosso Senhor bendito, maravilhoso, misericordioso Jesus. Que de fato o Espírito Santo nos conduza a elevar as nossas vozes em agradecimento a esse Senhor, porque se Ele não tivesse intervido na nossa história, aonde nós estaríamos? Estaríamos perdidos em nossos delitos e pecados, como nos diz as Escrituras. Estaríamos sem esperança, sem paz no mundo. Mas quando olhamos para esse Senhor e para a obra que Ele fez em nosso favor, a paz que excede todo o entendimento tomou conta de nós. Louvado seja o nome desse Senhor, que nós possamos de fato glorificá-lo. Sim, Senhor, esse é o nosso desejo, de contemplar a Tua glória. Que o Teu Santo Espírito possa abrir os nossos olhos e possa nos revelar um pouquinho mais de Ti nessa manhã. E temos certeza, Senhor, que essa revelação se redundará em louvor, honra e glórias a Ti. Temos recebido tanto já, Senhor. Já somos tão gratos por Ti, por tamanha obra de salvação, por tanta graça. Abra os céus para nós nessa manhã, Senhor. Glorifica o Teu nome santo. Amém. Irmãos, no último final de semana, os irmãos se lembram com certeza, tivemos em nossa companhia os irmãos do Chile, e foi um tempo assim de fato preparado pelo Senhor. O Senhor nos falou através da palavra que foi ministrada, e como é bom, meus amados irmãos, como é precioso servir ao Senhor que não se cala, como é precioso servir um Senhor que tem nos falado, como é precioso saber que o Senhor está atento ao seu povo e que deseja ensinar, corrigir e mostrar os seus caminhos. Somos de fato testemunha de que Ele tem falado, não só no domingo passado, mas Ele tem falado domingo após domingo, tem levantado os seus vasos para nos comunicar a sua palavra, para nos mostrar os seus caminhos, para nos ensinar, para nos corrigir, e Ele tem feito isso mesmo no nosso meio. O irmão Rodrigo, ele nos disse assim, muitas coisas preciosas, mas uma delas eu gostaria de repetir para os meus irmãos nessa manhã. Inclusive nós tocamos nesse ponto na quarta-feira, quando nos reunimos, mas no sábado, quando o irmão tratava do assunto da casa espiritual, trazendo o foco para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele citando um irmão do passado, ele disse algo que precisa ficar marcado em nossos corações. Talvez seria bom você fazer uma notinha disso e colocar na cabeceira da sua cama, assim, para que todo dia de manhã você possa olhar para essa notinha. Ele nos disse que o Senhor Jesus é como se fosse um baú do tesouro de Deus, o Pai, aonde Ele depositou todas as suas virtudes, toda a excelência da sua graça, toda a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor, enfim, tudo. Ele depositou ali tudo, todas as riquezas insondáveis da sua glória. E tendo fechado esse precioso baú, Ele nos entregou, Ele nos deu esse tesouro de um valor inestimável. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o tudo de Deus é o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos nada fora do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que diz respeito à vida e à piedade está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada fora dele nós temos. Então, se Ele é o tudo de Deus, Ele precisa ser o tudo para nós. E considerando nessa verdade,
Essa semana eu me lembrei de um texto que diz assim: Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Eu li Colossenses no capítulo 1, a partir do verso 17. Irmãos, como eu disse, se Ele é o tudo de Deus, Ele precisa ser o nosso tudo. E sendo o nosso tudo, Ele precisa ter primazia nas nossas vidas. E se Ele precisa ter primazia nas nossas vidas, quando a gente olha para esse momento, quando a gente olha para essa mesa, o que Ele precisa ter aqui nesse tempo, se não a primazia? Ele é o anfitrião desse local. Ele é o Senhor soberano. A primazia precisa ser toda dele. Que as leituras, as orações, os cânticos, que o abrir da nossa boca seja para dar a Ele, e somente a Ele, toda a primazia, toda a adoração. Lembre-se, irmãos, que esse tempo é dele, não é nosso. Não é um tempo para nós pedirmos alguma coisa, não é um tempo para nós colocarmos as nossas questões diante do Senhor, é um tempo para nos lembrarmos, nos recordarmos da obra que Ele fez e adorá-lo por isso, porque Ele é digno. Meus irmãos, olha para a obra que Ele fez em nosso favor. Olha de onde Ele nos tirou. Olha com grande graça, misericórdia e bondade Ele usou para cada um de nós. Nós não tínhamos esperança, como eu já citei nessa manhã. Estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. A palavra nos diz que nós éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia. E nos deu o seu Filho, esse tesouro inestimável, que Ele tem a preeminência desse tempo, totalmente. Queria convidar os irmãos agora para abrir a palavra em Atos, no capítulo 10, é o texto que eu desejo compartilhar com os meus irmãos. A partir do verso 34 eu queria ler. Esse texto nos vai mostrar a história de Cornélio e da sua conversão. Cornélio era um gentil. Os irmãos sabem que gentil é todo aquele que era classificado como gentil, todo aquele que nascia fora do povo de Israel. Então Cornélio ele tinha cidadania italiana. E a palavra vai nos contar aqui que ele recebe o Senhor e que ele é aceito por aqueles judeus na igreja do Senhor. É algo tão maravilhoso para nós, porque nos conta aqui, ratificando a inclusão dos gentios na igreja, no corpo de Cristo. Então é isso que eu queria considerar com os meus irmãos. Verso 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com espírito e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou de entre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunha todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então esse que eu li foi o discurso que Pedro fez lá na casa de Cornélio. E esse discurso, ele, lógico, não está todo aqui. Pedro com certeza falou muito mais.
Mas esse condensado que foi registrado para nós aqui, ele já guarda o cerne, o coração do Evangelho para nós. E de fato foi um discurso poderoso, que se você continuar lendo, você vai ver que logo imediatamente cai o Espírito sobre Cornélio. E Pedro fala, olha, se o Senhor mandou o Espírito sobre ele, quem sou eu para recusá-lo na igreja? Quem sou eu para recusá-lo em batizar a ele? Né? E ele é batizado e aceito na igreja. Mas antes disso, é necessário que a gente traga uma contextualização aqui para os irmãos. Porque se você se lembrar, em João, no capítulo 16, o Senhor Jesus vai fazer uma promessa ali para os seus discípulos. Ele fala assim, porque se eu não for para o Pai, ele fala melhor dizendo, eu vou para o Pai, porque quando eu for, eu vou enviar o outro Consolador. É a promessa do Espírito Santo. Depois, em Atos, no capítulo 1, ele já tendo sido morto e ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos, fica com eles 40 dias, e na sua partida, ele dá uma ordem para os seus discípulos, ele fala assim para eles, olha, permaneçam em Jerusalém, até que se cumpra a promessa do Pai. Né? E os discípulos permanecem em Jerusalém, eles ficam em Jerusalém. Até que no dia de Pentecostes, a gente conhece Atos no capítulo 2, a promessa é cumprida. A profecia de Joel também é cumprida e o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que estavam reunidos naquela casa, naquele cenáculo, guardando a ordem que o Senhor havia dado para eles. E ali nós temos o início da igreja. E aquela passagem ela é muito linda de fato, porque Pedro se levanta pelo poder do Espírito Santo e mais uma vez ali ele traz uma pregação, a palavra do Senhor com poder e com autoridade. E quando o Espírito desceu, a palavra nos fala que houve um barulho, um som como de um vento intempestuoso, e muita gente se reuniu ali onde estavam os discípulos. 16 nações ali representadas, escutaram a pregação de Pedro. E a palavra nos diz que quase 3.000 almas foram acrescentadas naquele dia, com aquela pregação maravilhosa de Pedro, pelo poder do Espírito Santo. Mas há um detalhe muito interessante, lá em Atos, no capítulo 1, o Senhor Jesus fala que quando o Espírito descesse sobre eles, eles seriam revestidos com o poder do alto. Mas poder do alto para quê? Para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E esse detalhe é interessante, eles seriam revestidos de poder para serem testemunhas do Senhor até os confins da terra. Mas até aqui, Atos capítulo 10, se você olhar para a história, se você olhar para o livro de Atos aqui, até aqui você vai ver que o tempo foi passando e que os discípulos não fizeram nada para que isso se cumprisse, ser testemunha do Senhor até os confins da terra. A princípio, a igreja foi fundada por judeus e era anunciado o evangelho para judeus. Os gentios ainda não estavam sendo contados nesse meio, apesar de que lá no Pentecostes, 16 nações representadas e muitos deles provavelmente creram no Senhor. Então foi necessário que o Senhor intervisse nessa história. E que bênção de intervenção. E o Senhor é maravilhoso, Ele é misericordioso. E Ele permite, então, que se levante perseguições em Jerusalém. Os irmãos conhecem a história, Pedro e João são presos 1, 2 vezes, 3. Estevão é morto, então os discípulos começam a se dispersar de Jerusalém. E aí, a ordem que o Senhor tinha dado lá começa a ser cumprida. O Evangelho começa a chegar até os confins da terra, começa a sair de Jerusalém. E é nesse contexto que nós chegamos em Atos, no capítulo 10. E como eu disse para os irmãos, Atos capítulo 10 fala da conversão de Cornélio. Mas é necessário que o Senhor trabalhe aqui com Pedro antes, porque Pedro tinha uma carga ainda da sua religião de outrora, tinha uma carga da sua cultura de outrora. Então o Senhor vai trabalhar com Pedro. Ele faz isso antes de converter a Cornélio. Pedro tinha uma bagagem religiosa e cultural sobre ele. Os irmãos sabem, a palavra deixa isso muito claro, que os judeus,
muitos deles criam que Deus não tinha nada a ver com os gentios, né? Que era só com eles. Eles eram muito exclusivistas, que Deus era Deus de Israel e pronto, né? Alguns, inclusive, chegavam a dizer que não se devia ajudar uma mulher gentia a ter um filho, porque dessa forma você estaria colocando mais um gentio no mundo. Vejam só, irmãos, a que ponto que chegava. Algumas reuniões atrás, o Thomas ainda inclusive usou uma expressão que eu achei muito interessante, que os gentios era o combustível do fogo do inferno. Meus irmãos, vejam isso, esse não era o propósito do Senhor. O Senhor Jesus morreu não só pelos judeus lá na cruz, ele morreu por todos. E então ele precisava trabalhar essa questão no coração de Pedro. Ele precisava de fato mostrar para Pedro que os gentios também estavam inclusos na igreja, na obra que ele tinha feito. Então ele concede a visão que está aqui em Atos, no capítulo 10, para nós. Pedro tem fome, enquanto alguém prepara uma comida para ele, ele sobe no terraço para orar. E lá no terraço o Senhor dá meio que uma visão para ele. A palavra diz que os sentidos dele foi arrebatado, que ele entrou num êxtase e ele via descer do céu um lençol com vários animais. E a ordem que vinha do céu era: mata e come. E os irmãos sabem que os judeus eles têm muitas restrições alimentares por conta da própria lei. Eles não comiam qualquer coisa, na verdade era muito seleto. Então Pedro responde: não, Senhor, nunca toquei nisso, nunca comi coisa imunda alguma. E a resposta do Senhor eu queria que os irmãos olhassem. Verso 15. A palavra do Senhor vai dizer assim: não faças tu comum ao que Deus purificou. Meus irmãos, de fato o Senhor não estava falando aqui tão somente propriamente dos alimentos. Ele apontava para os gentios. Olha, não faça tu comum ao que Deus purificou. Tanto é verdade que se você olhar para o verso 28, Pedro chegando para Cornélio vai dizer assim: Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Quem purificou foi Ele mesmo. Quem purificou foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é purificar, irmão, se não lavar, um lavar regenerador, uma limpeza total. Os nossos pecados foram colocados no Senhor Jesus e com a obra dele, ele nos purificou, não somente os judeus, mas também os gentios. E hoje nós podemos estar aqui reunidos porque nós fomos alcançados por essa graça misericordiosa. E essa cena se repete 3 vezes para que Pedro tenha certeza absoluta de que o Senhor quer a inclusão dos gentios, não só dos judeus. Mas alguma coisa estava acontecendo já no coração de Pedro com relação a isso, porque se você observar, ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, nas encostas dos mares. Curtidor fala de alguém que mexe com animais mortos. E na cultura judaica, na religião judaica, essa pessoa, ela também não poderia se reunir com qualquer um. Ou seja, um judeu mais zeloso, ele não se hospedaria com uma pessoa tal como essa que mexia com animais mortos, porque quando mexia ele ficava impuro. Mas Pedro já estava lá hospedado na casa dele, então o Senhor de fato já tinha começado a trabalhar no coração de Pedro para mostrar para ele que também os gentios era alvo da sua obra, da sua misericórdia, da sua graça. E essa resposta que o Senhor deu para Pedro, para mim ficou muito marcado. Não faças tu comum o que Deus purificou. Quem purificou foi eu. Quem purificou foi a minha obra. Nós fomos purificados por esse nosso Senhor bendito, maravilhoso. E se estamos aqui hoje é por conta dessa obra gloriosa. E por intermédio de Pedro, o Senhor também alcançaria os demais, que tinha também a mesma consciência de Pedro, que tinha a mesma carga de Pedro, essa carga religiosa e cultural. Tanto é que se depois você
olhar para o capítulo 11, você vai ver que quando Pedro deixa Cornélio, ele volta para Jerusalém e ele é questionado. Fala, olha, e aí? Como é que pode você ter se hospedado na casa de um gentio? Eles receberam também lá, pregou para eles, receberam o Espírito, como é que pode? Aí Pedro vai falar, né? Vai dar seu testemunho e ele fala, olha, se o Senhor derramou sobre eles o mesmo Espírito que derramou sobre nós, quem sou eu? Quem sou eu? Muito lindo isso. Mas precisava também trabalhar com Cornélio. Se você, no começo aqui do capítulo 10, é dito que Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus. Você fala, nossa, ele já cria no Senhor. Não, ele ainda não era salvo. Ele não cria verdadeiramente no Senhor. Esse termo piedoso e temente a Deus, ele era aplicado para aqueles gentios que estavam cansados da sua religião, dos seus deuses e de tudo aquilo que envolvia isso. E então eles começavam a seguir o judaísmo, né? Então esse termo é aplicado para eles. Mas há algo aqui também muito belo com relação a Cornélio. Porque quando o anjo chega para ele, ele diz assim, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram a Deus. E aqui a gente consegue uma lição muito preciosa, que o Senhor está atento às nossas orações. Mesmo que a gente ainda não seja salvo, Ele está ali orando. E a palavra nos diz claramente que Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Muito precioso. Então Cornélio ainda não era salvo. Tudo aquilo que ele demonstrava, tudo aquilo que ele fazia era produto dele mesmo. E nós sabemos que nós não somos salvos por obras. Obra não pode salvar ninguém. A salvação é única, exclusivamente por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cornélio precisava encontrar a esse Salvador eterno. Então, uma vez que Pedro já tinha sido trabalhado, o Senhor tinha mostrado para ele que também os gentios faziam parte da igreja, Pedro estava encarregado de anunciar o Evangelho para Cornélio. E que bênção, meus irmãos, que é esse texto que nós lemos aqui, agora há pouco. O Evangelho que Pedro anunciou para Cornélio. Pedro passa a apresentar para ele, para Cornélio, e mostrar quem que é o único que poderia salvá-lo. Aquele único nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. O nosso Senhor Jesus Cristo. E volta lá sua atenção de novo para o verso 34. E quando Pedro abre a sua boca, ele já diz algo maravilhoso. Ele diz assim, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Meus irmãos, para Deus não importa o saldo da tua conta bancária. Para Deus não importa a cor da sua pele. Para Deus não importa o seu sexo. Para Deus não importa a sua nacionalidade. Para Deus nada disso importa. Ele não faz acepção de pessoas. Antes a palavra nos diz que Ele quer que todos os homens cheguem ao arrependimento e creiam nele, sejam salvos por Ele. Esse é o coração de amor do nosso Senhor. Ele não faz acepção de pessoas. Até porque se fizesse, nós não estaríamos aqui. E ele continua, Pedro falando, ele fala assim, mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Lhe é agradável aqueles que em qualquer nação realmente é justo e o teme e se entrega a Ele. Esse se torna agradável a Ele. E Pedro continua aqui pelo Espírito realmente falando que aquele verbo eterno de Deus é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual foi manifestado em carne, o qual viveu uma vida totalmente irrepreensível, o qual andou pelo poder e graça do Espírito Santo, fazendo coisas boas, fazendo o bem para todos, curando, livrando os cativos do diabo, é o que está escrito aqui. A vida do Senhor é aquela vida sem mácula, sem ruga, sem mancha, aquela vida perfeita. Mas Pedro continua e fala que eles mataram o Senhor o crucificando. E de fato aconteceu isso. Mas o Senhor foi de livre e espontânea vontade para aquela cruz, porque Ele precisava pagar o preço do meu e do seu pecado, o preço do pecado da humanidade. Todos os pecados foram colocados sobre o Senhor. E naquela cruz, Jesus ofereceu o seu sangue, o seu corpo para a remissão dos nossos pecados. Meus irmãos,
Que pregação poderosa foi essa? Mas ele não para aí. Ele diz que o nosso Senhor ressuscitou e ele vivo está. E nós temos esperança nele, porque ele está vivo. É um Senhor que ocupa o trono desse universo. Ele ressuscitou. Pedro continua dizendo e fala assim, olha, mas ele não se manifestou a todo mundo, não. Se manifestou só a alguns. O Senhor não tem interesse de provocar grandes coisas. Ele se manifesta só para aqueles que são seus, só para aqueles que têm intimidade com Ele, só para aqueles que desejam de fato uma vida aos seus pés. É para esses que o Senhor se manifesta. Ele se manifestou aos seus discípulos, mostrando que Ele estava vivo e incumbindo eles de fato, né, a pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Esse é o nosso Senhor. Ele é esse juiz que vai julgar todas as coisas, que vai julgar todo mundo. E nós, aqueles que já receberam a salvação por crer nele, passaremos por esse julgamento, porque o sangue do Cordeiro vai nos cobrir. Algo que o Thomas fala que é muito lindo também, é que nós não seremos condenados pelos nossos pecados. Interessante, né? Nós não seremos condenados pelo nosso pecado, mas seremos condenados porque nós nos mantemos indiferentes à pessoa de Cristo e à sua obra. Ele é o juiz de vivos e mortos. E Pedro termina o seu discurso aqui dizendo que todos, não alguns, mas todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Louvamos o Senhor e bendizemos o nome dele, porque ele é esse que não faz acepção de pessoas. Ele é esse que realmente deseja salvar todos os homens. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E nessa manhã nós estamos aqui exatamente para comemorar que ele fez essa obra por nós e que nos incluiu na igreja, na sua salvação. Nós, o que não éramos nação, agora passamos a ser pela obra de Cristo Jesus. E para encerrar, eu quero pedir para os irmãos abrir Efésios, capítulo 2. A partir do verso 11. Paulo aqui vai nos trazer essa mesma realidade que estamos considerando aqui em Atos. Paulo diz assim: portanto, se dirigindo a gentios, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E por último, o verso 19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos do sangue, dos santos e da família de Deus. Somos uma grande família pela obra de Cristo Jesus. E aqui estamos para agradecê-lo, porque nós não tínhamos esperança. Estávamos separados das promessas, mas Cristo nos incluiu na sua obra, nos incluiu e nos salvou pela sua graça e pela sua misericórdia. Você tem um Senhor mais maravilhoso do que esse? Não tem, não. Respondo por você, não tem, não. Então, aí no seu lugar, louve o Senhor. Derrame o seu coração diante dele. Agradeça-o, nem se for para falar: Senhor, obrigado por esse amor.
Obrigado pela sua graça, Senhor. Obrigado pela sua bondade. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos.